Amém? Amém. Irmãos, abra sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 4. Lucas capítulo 4, vamos ver aqui do versículo 18 até o 27. Lucas 4, versículo 18, diz assim: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é esse o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis esse provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter feito em Cafarnaum. Ele disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no templo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Amém? Amém. Graças a Deus. Então aqui está a palavra de Deus manifestada e declarada pelo próprio Jesus Cristo, né? Quando ele foi na sinagoga, na cidade de Nazaré, onde ele cresceu, se desenvolveu, foi criado, e ele tinha por volta lá de 30 anos, quando começou o ministério dele. Ele esteve lá na sinagoga lendo o que estava em Isaías 61. Então o que ele diz aqui no versículo 18, ele está profeticamente lá declarado no livro de Isaías, no capítulo 61, versículo 1 e 2. Foi dado para ele esse livro, ele leu, e estava ali dizendo sobre ele, sobre o ministério dele, né? Sobre o que ele haveria de cumprir aqui na terra, trazendo libertação, cura, salvação, né? E ele falou com convicção plena, que causou até espanto, né? As pessoas olhavam e ficavam maravilhadas pela palavra que saía da sua boca, e você pode imaginar assim, como se estivesse presente, que havia um aspecto na face de Jesus, na face de Jesus, né? na demonstração da veemência de colocação daquilo que estava lendo, gerando realmente uma convicção também no coração dos ouvintes, não é? E depois, na sequência, fala que houve resistência por ele se tratar de filho de um homem comum, né? Filho de José, um carpinteiro, e que ele estava não fazendo tantas coisas que fazia em Cafarnaum, a nível de milagres, sinais, prodígios, maravilhas, né? E as pessoas começaram a murmurar, começaram a deixar a incredulidade, a dúvida tomar espaço no coração deles. E ele começa então a citar exemplos aqui como Elias, que Deus escolheu uma viúva no meio de tantas para realizar um milagre da provisão, a viúva de Sarepta, né? E aí ele manifestou aqui que tantas existiam
Deus encontrou no coração de uma receptividade, né? Aquela expectativa de que Deus podia fazer algo numa situação difícil, de fome. Tá ok? E aqui então você percebe que quando a fé ela é movida na confiança em Deus, ela é eficaz, ela se torna proveitosa para que se realize as coisas que a palavra de Deus fala. Tá ok? Então, quando você fala com firmeza de coração, você recebe a palavra de Deus no seu coração, isso gera uma expectativa para que a palavra de Deus se cumpra em cada um de nós, como se cumpriu na vida de Jesus. Amém? Então, Jesus sabia de todas as dificuldades, de todas as barreiras, tudo que se levantasse contra o ministério dele, desde quando ele nasceu. Ele sabia muito bem disso, né? Que ele tinha o Espírito Santo, o Espírito de Deus revelava, ele tinha presciência de tudo. Tá ok? E oficialmente ele vai na sinagoga e declara aquilo que era o ministério dele, estabelecido pela palavra de Deus através do profeta Isaías. E ele diz: ó, está aqui aquele de quem essa palavra se refere, né? E declara que hoje se cumpriu. Aquele momento que ele estava na sinagoga, ele declarou para os ouvintes, aos presentes, que hoje se cumpriu. Amém? Então ele diz assim, em outras palavras: eu estou aqui como o ponto-chave dessa mensagem, a pessoa principal dessa mensagem, e em mim existe uma plena posição, expectativa para que eu cumpra esse ministério. Ele declarou, não é? E na Bíblia você percebe, né, em todo o ministério de Jesus, na postura dele, desde quando nasceu, em relação aos seus pais também, você começa a perceber o exemplo maior, a manifestação maior de confiança plena em Deus Pai. Não existe nada na Bíblia maior de demonstração de confiança em Deus que não no próprio Jesus Cristo, Filho do Homem. Amém? É muito forte isso, porque uma pessoa dizer: isso hoje se cumpriu, né? Não vai se cumprir, né, lá na frente, no futuro, não. Está aqui já realizada, né, esse propósito, está aqui cumprido o que Deus determina na sua palavra. Então ele sabia muito bem de tudo que haveria de passar, né? E que cada uma das situações Deus faria com que ele fosse vitorioso em tudo posso imaginar. Amém? Para cada um de nós também tem que ser assim, meus queridos. A sua fé ali viva, declarada em Deus, ela vai gerar expectativa que te conduz para que aquilo que Deus falou na sua palavra, ela seja cumprida. Amém? Ela se cumpra, e ela está presente no nosso dia a dia, está liberada no nosso dia a dia para que ela se realize, né? Não tem barreira, não tem impedimento quanto à palavra de Deus. As barreiras e impedimentos são em nós, né? Mas quanto à palavra de Deus, não. E foi assim que Jesus falou: ó, aqui que está escrito se refere ao meu ministério. Em outras palavras, diz isso. E está aqui então essa pessoa que vai cumprir conforme está determinado. Amém? Isso garante o sucesso, a vitória diante das dificuldades que com certeza vieram tantas e virão outras, né? Vieram outras a respeito de Jesus, né? Tá ok? Então ele alimentou isso. Ele tinha dos 30 anos até os 33 anos, ele teve 3 anos de ministério, né? Nesses 3 anos ele manteve firme, né, essa veemência de fé, confiança em Deus, para que tudo fosse cumprido. Amém? Por quê? Porque era uma pessoa experimentada em Deus, não só na questão de idade, né? Amadurecido, que o ministério da sinagoga foi liberado a partir dos 30 anos, ok? Mas mais porque
durante a existência dele, desde o nascimento, da fecundação, foi declarado um milagre de Deus, né? Coisas impossíveis à visão humana, à capacidade humana, foi manifestada na vida dele. Então ele experimentou Deus, Pai, não é? O Filho do Homem, assim como eu e você temos de experimentar Deus no nosso dia a dia. A nossa fé tem que gerar essa expectativa plena, não é? Como se você olhasse o foco daquilo realizado já. Amém? Então a Bíblia está repleta de versículos que falam a nosso respeito, né? Falando sobre cura, libertação, paz, alegria, né? Tudo está na Bíblia. E quando você lê a palavra de Deus e então ouve uma mensagem, ou um louvor, uma adoração e fala sobre isso, aquela verdade está na Bíblia, tem que estar implícita na Bíblia, tá ok? E tem que arder no seu coração para que você busque viver o que está estabelecido na palavra. Amém? Amém? É assim que Deus nos dá capacidade para isso. A nossa fé, ela é suficiente para experimentar Deus na nossa vida em tudo que você necessitar. Amém? Amém? Então, toda essa trajetória de Jesus estava firmada na palavra, né? A palavra do próprio Deus. Ele era a palavra, mas quando foi verbalizada lá em Isaías, o Espírito de Deus colocou no coração do profeta aquilo que era da boca de Deus. Amém? A boca de Deus verbaliza a palavra. Amém? Então Jesus, em tudo que fez na terra, ele verbalizou como se fosse Deus falando através dele. Amém? Ele era o verbo, né? Ele era a palavra de Deus, ok? Mas a evidência da palavra para gerar realmente realização, ela sai da boca de Deus. Amém? Sai da boca de Deus. Então, isso aqui não é um livro que contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Amém? E trata do próprio Jesus Cristo, do começo até o final, de Gênesis a Apocalipse. Amém? E Jesus, como Filho do Homem, tinha essa convicção, né? Ele tinha já dentro do coração dele que venha o que vier, seja como for, já venci. Amém? Já sou vitorioso. Isso fazia parte do dia a dia dele, né? As palavras, gestos, tudo que não tinha espaço para dúvida, para incredulidade. Entende? Porque nós vamos ser cada vez mais desafiados no nosso dia a dia para termos confiança em Deus, plena confiança em Deus, né? Não é aquela história que o pessoal fala confiar desconfiando, né? Sabe? Eu confio, mas eu acho que às vezes paira na nossos sentimentos, na nossa mente, alguma coisa nesse sentido, né? Nós devemos ficar cada vez mais atentos aos detalhes e como a gente age, reage, pronuncia a palavra, pensamentos, porque Jesus não permitia espaço, ele não dava espaço para dúvida, para incredulidade, para descrença, entende? Questionamento, né? Você não vê na Bíblia nenhuma situação assim. Então Jesus alimentou diretamente, completamente aquilo que haveria de ser feito, e através dele isso foi também liberado para cada um de nós, ok? É isso que faz com que o que está na palavra de Deus ela se cumpra. É a verdade pura, verdadeira e eficaz. Ela se cumpre porque ela foi experimentada, manifestada por um que é o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Amém? Homem, né? Homem, porque alguns podem pensar, é filho de Deus, né? É fácil, né? É fichinho, vamos dizer assim, né? Não, aqui o que está manifestado na palavra de Deus, plenamente no ministério de Jesus, é filho do homem. Amém? Sujeito às paixões, né? A pecado, mas não pecou, entende? Então ele é o nosso exemplo maior. Amém? Você tome posse
dessa realidade. Porque se nós não ficarmos atentos, quando enfrentamos dificuldades, pode ser que o inimigo vai colocar no seu coração alguma incredulidade, dúvida, receio. Entende? Que nós inevitavelmente enfrentamos. Né? Enfrentamos. Eu sempre falo aqui que o segredo é você não se deixar dominar pelos problemas e dificuldades. Isso é a diferença, mas os problemas são comuns. Né? Quando Deus fala assim, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Ele fala claramente que existem aflições que nós enfrentaremos como ele enfrentou, né? Mas ele venceu, e porque ele venceu, nós também vencemos. Amém? Se não tivesse Jesus na nossa vida e na palavra como vencedor, seria impossível vencer problemas e dificuldades. Ok? Então você tem aquilo que é o legado maior, incomparável, que está em Jesus na sua vida. E que o Espírito de Deus traz em evidência, né, aquilo para que você exerça a fé, confiança em Deus e obtenha a vitória, o sucesso nas situações. Amém? Amém. Agora eu quero que você vá comigo lá em Lucas capítulo 7, logo adiante aí, para você ver aqui um exemplo de que o próprio João Batista, né, e os discípulos de João Batista, eles deixaram a incredulidade, a dúvida entrar no coração deles. Então ele nasceu, né, um pouco mais velho que Jesus. Houve manifestação do poder de Deus no ventre de Isabel, né, quando esteve com Maria, ok? E João Batista veio como mensageiro, preparando o caminho do Senhor, que era Jesus Cristo, anunciou salvação, batizando, né, em arrependimento, manifestando e preparando o caminho do Senhor, tá? E aqui você percebe em Lucas capítulo 7, vamos ver do versículo 18 até o 23, manifestação de incredulidade, dúvida, né? A fé que se deixou de ser abalada. E uma pessoa de, entre aspas, de quilates, né? Alto quilate, de que deveria, né, não deixar espaço, né? Mas houve, para você ver como que nós estamos suscetíveis a permitir, né, que venha na nossa mente alguma situação que coloque em dúvida. Será? Né? Será que é isso mesmo? Né? Entende? Essas interrogações tem que eliminar da nossa vida, né? A nossa declaração tem que ser absoluta, firme, né? Sempre eliminando a interrogação, né? Ok? E aí que diz assim, ó, Lucas capítulo 7, versículo 18 diz assim: e os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. Então João estava no cárcere já, né? E aí os discípulos falaram para ele, ó, sobre Jesus. E aí diz assim em seguida: e João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Olha a interrogação, né? Não deveria ser assim, né? Você olha e você fala, que absurdo, né? E às vezes a gente pensa, isso jamais aconteceria comigo, né? Muitas das situações que talvez você tenha pensado assim, aconteceu, não é? Talvez até o João Batista disse assim, não, eu não vou ter dúvida. Eu falei com a minha boca, eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo, esse é o maior de todos, né? E tudo mais. E aí, nessa situação, talvez lá afligido na prisão, em dúvida, mas não era para mim estar aqui, não era para mim estar com. Poxa, por tudo que foi feito, por toda a manifestação de poder, eu sendo a peça principal de preparação do caminho, Senhor, será que é Ele mesmo? Eu deveria estar aqui onde eu estou, né? Eu deveria estar enfrentando esse problema que eu estou enfrentando, né? Se Deus existe, né? Se Ele é o Senhor, se Ele é o Messias, né? Como que, entende? Então pode ter pairado na mente de João Batista um monte de coisa, uma outra situação, né? E os discípulos também entrou nessa, né? Porque falar, João, peraí, vamos refletir, né?
Vamos ponderar, né? Não, eles estavam também meio lá balançando, ok? E diz assim o versículo 20: e quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperando o outro? Não está avaliado, né? A dúvida aí no conjunto, ok? Versículo 21 diz assim: e na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Então, no momento, ele demonstrou isso na prática, naqueles que estavam presentes. Ele mostrou, né, novamente o que já havia feito. Olha que coisa, né? E o versículo 22 diz assim: respondendo então Jesus, disse-lhe: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Ele fala de novo sobre Isaías 61, né? Percebe? Ele reforça, entende? Reforça. Quando ele falou, hoje se cumpriu, ele fala, está acontecendo, né? E o versículo seguinte diz assim: e bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar, né? Então, muitas vezes, a situação que nós enfrentamos, que a nossa fé vai ser desafiada, confrontada, que a gente vai achar que está sendo escandalizado naquilo que Deus promete, naquilo que Deus afirma, e que você está com um problema, né? Enfrentando situações, tá? Que confrontam a nossa fé. Confronta, tá ok? Confronta. E aí, continua assim o texto: e tendo retirado os mensageiros de João, começou a dizer muitas acerca de João. Ele começa a falar sobre a qualidade de João. Fala que saísse a ver o que saísse a ver no deserto, uma cana abalada pelo vento, e vai falando sobre a situação de João, e enaltece João Batista. Apesar de toda aquela manifestação, ele enaltece João Batista. Ele fala da situação, da manifestação de João Batista, que veio, né, como aquela pessoa que primorosamente foi levantado para anunciar e preparar o caminho dele para manifestar seu reino, né? E aí ele falou assim: eis que os que andam como vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais, mas que saísse a ver um profeta, sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Esse é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, e o qual preparará diante de ti o teu caminho. Então está a profecia também, né, no Velho Testamento, declarando sobre o ministério de João Batista. Tá ok? E 28: e eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ele fala de si próprio: vocês estão me inferiorizando, de fato, aparentemente eu sou pequeno, mas eu quero que você entenda que eu sou maior que João Batista. Entende? Ok? Isso é absoluto, né? Jesus não dava margem, né? Estou sendo aqui renegado pelo meu povo, né? Espezinhado, né? Estão me inferiorizando, complexo, né? De inferioridade, crise existencial, sabe, essas coisas que nós humanos, né? Muitas vezes nos deixando dominar. Ok? Jesus não se deixou dominar de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Por quê? Porque lá no meio daquele povo que estava ouvindo aquela chegada dos discípulos de João, né? E o próprio povo, tinha muita gente lá, não era só, né? Era uma situação que tinha pessoas próximas. E quando veio lá os discípulos de João, indagando sobre questionamentos sobre Jesus, os outros ouviram também, não é?
ouvindo. Então Jesus tinha que quebrar aquela malignidade que veio, lamentavelmente, através do discípulo de João, enviado do próprio João Batista, que também podia chegar e desenvolver na mente daqueles presentes. Realmente pode ser duvidoso, né? Porque a pessoa que anunciou no deserto o nome de Jesus, os discípulos dele veio aqui também lançando tudo mais. Então pode ser que a nossa dúvida procede, pode ser que a nossa também incredulidade, desconfiança procede. Se eles são assim, né? Então né? É natural que nós também tenhamos desconfiança, entende? E muitas vezes as pessoas se influenciam a gente, né? Entende? Então Jesus tinha que quebrar isso. E ele começa a enaltecer João Batista e despertar a importância do ministério e a verdade que já estava profetizada sobre João Batista. Entende? Então ele não criticou João Batista, né? Não criticou, não ficou, né, como muitos de nós fazemos, né? Está vendo aí? Ó, devia crer, devia fazer isso, veio aí duvidar e tudo mais, né? Ele vai, né? Não, Jesus se ateve na palavra, se propôs a declarar veementemente o que é a verdade da palavra e disse assim: João Batista é o que é, o maior profeta, não existe, né? E vocês enaltecem João Batista, vocês reconhecem João Batista, né? Agora estão me renegando porque sou de Nazaré e não sai coisa boa de Nazaré, né? Entende? E ele fala assim, ó: o menor no reino de Deus é maior do que ele. Impressionante, né? Então essa declaração, ela é veemente, né? É convicta, entende? Convicta. É por isso que não pairava, não tinha sucesso na mente de Jesus qualquer receio, dúvida e incredulidade, não tinha espaço, entende? E é através dessa posição dele que nos capacita a ser assim também. É difícil? É extremamente difícil, né? Porque a gente não está plenamente no Espírito Santo, como Jesus estava, né? Plenamente, temos acesso, mas não estamos. Então existe mais, né, fragilidade em nós do que em Jesus. Isso é inquestionável, entende? Isso é inquestionável. Agora, eu quero que você vá comigo agora adiante, lá no livro de João, para ver como que a situação antes foi declarada, experimentada, revelada, pregada, através de João Batista, através do próprio discípulos. E você vai ver assim, vai ficar de cabelo em pé, talvez, quando puxar aí, como eles falaram, experimentaram, e depois, lá na frente, quando João estava preso, houve essa coisa de Jesus questionar se Jesus era o Messias. Mas não é possível isso. Para você ainda perceber como é possível o diabo, né, enveredar as pessoas para que fiquem questionando Deus, duvidando Deus. Entende? Eles vão ficar atentos, porque se atingiu aqueles que nós falamos aqui, que não deveria, que é a pessoa experimentada de alto quilate, vamos dizer assim, imagina nós, não é? Ok? Lá em João, capítulo 1, vamos ver lá, João capítulo 1, versículo 29, para entender aqui já dá para pegar o contexto, né? Versículo 29 até o 34 diz assim, ó: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso foi declaração convicta, né? De aspas, né? Já pensei aqui, né? Mas naquele momento o Espírito de Deus, né, testificou no coração de João Batista quem era Jesus, ok? E ele declarou com convicção: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o versículo 30 diz assim: este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Fala primeiro, fala de Jesus, já era, né? Lá o verbo que estava com Deus, o verbo era Deus, amém? O versículo 31 diz assim: e eu não o conhecia,
mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. Então João reafirma, né? Está o mistério. E diz assim, versículo 32: e João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Você fala, não precisa mais do que isso para gerar convicção no coração de um homem de que Jesus é o Filho de Deus, né? Não é? Então aí você pode talvez pensar assim: poxa, já aconteceu comigo alguns fatos, né? Ou está acontecendo comigo alguns fatos que a dúvida, a incredulidade, os questionamentos invadiu o meu coração e está me prejudicando em relação àquilo que Deus é, daquilo que Deus pode fazer, né? Porque aqui houve espaço. Depois você vai perceber, diante de tudo isso aqui que ele falou, né? Lá na frente em Lucas 7, nós lemos lá, você percebe, ó, vai lá, pergunta se ele é o Messias. Temos que esperar outro? Será que, né? Será que paira no coração de alguém aqui na igreja ou por aí, né? Crente em Cristo, será que Jesus é o que é? Será que eu tenho que esperar outro? Né? Será que ele não faz mesmo tudo aquilo que ele falou que faz? Ou para alguns? Né? Para alguns só? Não é. Ele veio para todos. Amém? Quando ele diz aqui, só uma viúva em Sarepta foi visitada pelo poder de Deus, é porque havia um momento favorável no coração daquela viúva, né? Entende? O pessoal lá não estava nem querendo saber de nada, e aquela queria experimentar o poder de Deus. Amém? E como Naamã também, né? O leproso. Entende? Também hoje é a mesma coisa, mas ele veio para todos. Ele quer curar todos. Amém? Ele veio para todos. Não faz acepção de pessoas. Amém? E aqui diz assim, então, versículo 34, né? Ó, e eu vi e tenho testificado que esse é o Filho de Deus. João Batista falando, terceira vez, né? Aí você pode falar, não, isso aí não vai dar, né? Mulher de chapa, diabo não, né? Esse aí, né? Ó, então é para a gente ficar de olho aberto, atento, entende? Atento aos detalhes, às minúcias de situações que muitas vezes nos enveredam em questionamento, dúvida, incredulidade, que o diabo vai querer minar a nossa fé, entende? Querer te fraquejar na sua caminhada. Fique esperto, fique atento, não é? Com certeza. E aqui depois, ó, no versículo 35 em diante, diz assim, ó: no dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos, tá? Então, não falo o nome deles, talvez não seja o mesmo 2 que João falou, vai lá, né? Pergunta para Jesus se é ele mesmo, né? Aqui, então, veja o que acontece, ó. 2 discípulos. O versículo 36 diz assim: e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Ó, que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias. Olha a convicção de André, né? Achamos o Messias, ó. E levou a Jesus. Então, o Messias que diz lá, traduzido é o Cristo, tá? E o versículo 42 diz: e levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas. Versículo 33. No dia seguinte, quis Jesus ir
a Galiléia e achou Filipe e disse: segue-me. Aí você aqui no desenrolar percebe a manifestação do poder de Deus das pessoas que se achegavam a ele, ok? E gerava a convicção de que ele era o Messias, ele era o Senhor, o Salvador, o Cristo, ok? E vai falando sobre Natanael, Felipe, Natanael, e vai adiante, ok? Aí, quando você vai nesse versículo que lemos aqui, a respeito do testemunho de João, da experiência deles, testificação, e aí lá em Lucas 7 você percebe, né, o contrário, é de arrepiar, né? É de arrepiar. Uma pessoa com essa experiência aqui chega lá na frente e fala, vai lá e pergunta se ele é o Messias, eu não tenho que esperar outro, né? É um absurdo, não é? É um absurdo. Mas isso o que é? Isso é a manifestação do maligno, né? Fazendo brotar e germinar na mente de uma pessoa alguma situação que no momento ele gera dúvida, problemas, dificuldades, né? Que podem acontecer na nossa vida, que você fala, mas Jesus não deveria permitir que eu passe por isso, né? Essa situação não poderia ser possível, deve estar acontecendo comigo isso, entende? Isso pode pairar, né? Pode gerar essas coisas, ok? Então esse é o desafio nosso nesse ano, nessa palavra profética de confiança em Deus. Você pode ter certeza, você vai ser desafiado, né? Momento a momento, porque isso faz parte da caminhada cristã, entende? E é porque Deus quer nos aprimorar, né? Aperfeiçoar na confiança nele. E não é possível que nós sejamos aperfeiçoados, aprimorados, sem enfrentarmos dificuldades. A palavra declara sobre isso, né? Entende? Então, não vai pensar que Deus vai agir diferente, entende? Ele é Deus, ele pode agir da forma que ele mais lhe convém, porque ele é Deus. Então, muitas situações Deus já evitou na sua vida, com certeza. Amém? Você nem tem conhecimento, não é que se ele quiser ir lá na glória, quando você estiver lá, ele vai falar, lembra? Então, você duvidou e tudo mais, você não imagina que você teria que passar e eu não permitir. E tem, com certeza, muitas situações, entende? Mas para respeito do nosso crescimento na fé, né, na perseverança, no conhecimento de Deus, ele vai permitir situações, meus filhos. Vai permitir situações, entende? Mas é tudo para o nosso próprio bem. Temos que ter assim. Jesus foi assim, né? Enfrentou dificuldade desde o início lá do seu nascimento, não é? E nunca deixou a dúvida, a incredulidade pairar no coração dele. É por isso que nós devemos nos apegar na evidência do ministério de Cristo, a palavra de Deus que declara a respeito de Cristo, porque ele faz parte de nós. Nós fazemos parte dele. Somos um todo, né? Ele é o cabeça desse corpo, nós somos membros desse corpo que é o organismo vivo e fazemos parte de um só. Amém? Amém. E todo movimento nesse corpo, ele é favorável aos próprios membros de cada um, né? Nós e cada um somos membros desse corpo, são favoráveis às situações que Deus preparou, né, em Cristo, desde Cristo, a vitória, o sucesso, né, todas as bem-aventuranças, tudo que você vê que a palavra de Deus conhece, que a palavra de Deus declara, ela vem a nosso favor. Amém? Amém? Vem a nosso favor, com certeza. E você se apegue a essa verdade. Amém? Amém. Você creia absolutamente na palavra de Deus estabelecida para mim e para você, seja qual for o problema ou dificuldade, e sempre declare, né, com veemência, saia da sua boca palavras de fé, de confiança, amém? De esperança, que
você vai ser beneficiado por isso e de você vai expandir para outras pessoas. Amém? Emana de Cristo a favor de nós em tudo, também vai emanar da sua vida para as pessoas que estão à sua volta. Com certeza. Amém? Abrace a causa de Deus e você será cada vez mais um testemunho vivo das obras de Deus aqui na terra. Amém? Graças a Deus. Vamos orar, vamos ficar em pé. Nós vamos orar sobre essa palavra e vamos preparar a ministração da ceia logo em seguida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de infinita graça, Deus de amor, Deus santo, Deus fiel, Deus verdadeiro, digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. Nós te agradecemos, Pai, pela ciência da tua palavra, pelo ministério do teu Filho amado Jesus Cristo, manifestado na terra. Ó Pai, apegado a Ti, Senhor, repleto de convicção plena em Ti, Senhor Deus. Obrigado pela obra, pela missão, Pai, realizada aqui na terra pelo teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado pelo teu Espírito Santo que sustentou o teu Filho aqui na terra para fazer cumprir o propósito, Senhor, que o Senhor colocou, ó Pai, para que Ele fosse Salvador, Senhor, absoluto de toda a terra, toda a humanidade. Obrigado, Pai, obrigado por todo o testemunho alcançado aqui na terra, Senhor Deus, que evidencia, Senhor, plenamente a verdade da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tantos e tantos testemunhos alcançados aqui na terra, Pai, que manifesta a veracidade da Tua palavra, Senhor, a fidelidade da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós recebemos pela fé toda a verdade da Tua palavra em nós, Senhor. Que ela seja manifestada, Senhor Deus, plenamente em nossas vidas, Senhor. Que não haja espaço para dúvida, incredulidade, Pai, que não saia da nossa boca nenhuma palavra, Senhor Deus, contra a Tua palavra, Senhor, contra o próprio Jesus Cristo, o ministério de Cristo, Senhor. Que não possa prevalecer em nós, na nossa mente, nenhuma sombra, Senhor, de dúvida e incredulidade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, e nos perdoa por tantas vezes nós nos deixamos influenciar por questionamentos, sem dúvida, de incredulidade, Pai. Nos perdoa, Pai, por tantas vezes nós sofremos até consequências disso, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nesse momento nós repreendemos todos esses males, paralisamos em nome de Jesus Cristo e declaramos que a mente de Cristo seja manifestada em nós, Pai, plenamente em tudo, Pai, em pensamentos, atitudes, gestos, Pai, seja segundo a Tua palavra manifestada em cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, possamos cada vez mais confiar em Ti plenamente, Senhor. Todas as vezes que o inimigo vir sobre cada um de nós para trazer qualquer espécie, Pai, de confronto, ó Pai, gerando espécie de dúvida e incredulidade, seja, Senhor, afastado em nome de Jesus, seja quebrado todo intento do maligno que vem para confundir a nossa fé, a nossa esperança em Cristo, viva, fiel e verdadeira, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Visita cada um aqui, cada família aqui representada, Senhor, também, para que essa verdade seja manifestada sobre cada um, trazendo salvação, cura, libertação, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, Senhor, e o Teu nome seja glorificado, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos pela fé, Senhor, e nessa mesma fé, já te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.